Quero saudá-los a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que tem assistido às nossas lives, que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe de uma forma especial. Estamos vivendo os momentos difíceis, o mundo está um caos, mas o nosso Deus, Ele tem sido zeloso com cada um de nós. E através desse instrumento de comunicação, Ele tem mostrado a cada um de nós o seu grande amor. Então, quero convidar cada um de vocês para estar compartilhando as nossas lives, marcando alguém, convidando-o, já que os templos estão fechados, nós não podemos fazer visita, temos que estar evitando aglomerações. Então, Deus, na sua onisciência, Ele encontrou uma maneira de abençoar cada um de nós através dos meios de comunicação. Então, se eu fosse você aí, eu ficaria ligado, abre o teu coração, porque certamente Deus tem uma palavra para abençoar a tua vida. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, se você não tem, se você está distante, você pode estar acompanhando conosco a leitura que nos diz assim, em Marcos capítulo 2, versos 13 a seguir. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com ele, com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Maravilhoso és tu, Senhor, digno de toda honra, de toda glória. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que certamente falará com cada um de nós. Essa palavra, ela tem um endereço exato. Talvez você não tenha entendido, achando que é sorte ou coincidência. Eu quero te dizer que é o Espírito Santo que preparou esse momento, que preparou tudo para que você ouvisse a sua palavra. Queridos, quando nós vamos analisar os propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes ficamos sem entender. Com a nossa mente humana, com os nossos olhos natural, é bastante incompreensível. Mas o nosso Deus é um Deus de mistério, e Ele tem planos, Ele vê esperança, aonde todos diz que está morto, aonde todos diz que está perdido. A sociedade pode até dizer que não tem mais jeito, a medicina, mas o nosso Deus, com um olhar diferente, sempre vê algo a qual vai fazer a nossa história ser mudada. E analisando o texto que acabamos de ler, para darmos uma iniciativa, precisamos voltar um pouquinho o tempo para entender essa história. E a biografia vai nos dizer que a Palestina, ao ser dominada pelos romanos, César, ele começa com um plano maquiavélico. A primeira ideia dele é estabelecer sobre o reino de Israel, sobre o trono, alguém que não era da linhagem de Davi. E esse alguém agora citado por Herodes. E ao colocar Herodes no trono, ele faz também um acordo com Herodes. Ele lhe dá cargos, ele dá algo que ele satisfaz. E Herodes, ao ficar satisfeito com aquela situação, Herodes agora, ele aceita tudo que César quer.
e César estabelece para que Herodes cumpra agora um dos deveres que vai fazer com que a população sofra. Mas eles não estão nem aí. O interessante é que eles só estão interessados mesmo é ficar mais rico, em tomar conta de tudo. E o plano dele agora é impor impostos, tributos a serem cobrados. E Herodes, obediente a César, ele agora dá sequência e começa a cobrar os impostos. Mas nós sabemos que a Palestina, por ser bastante grande, não tinha nenhuma condição de César, nem tampouco Herodes, fazer essa cobrança sozinho. A população era grandiosa. Então o que aconteceu? Herodes agora tem uma ideia e faz uma convocação a todos os ricos judeus daquela época, afirmando dar a ele concessões públicas acerca daquilo que estava dando sequência ao seu plano. Qual era? Acerca dos tributos, acerca de um ganho fácil, acerca de uma moeda fácil, acerca de algo subtraído ilicitamente. Então os ricos judeus, eles veem nessa hora uma situação favorável para que eles se enriquecessem mais ainda. Então eles agora aceitam a divisão das terras Palestina. O território agora foi dividido em localidades. Cada um comprou uma concessão, tendo agora oficialmente o direito de cobrar todos os impostos. Tendo agora oficialmente o direito de cobrar agora todos os impostos daquela redondeza. Por mais que as localidades foram divididas, mesmo assim o tamanho ficou grande ainda. Então, o que aconteceu? Os ricos judeus agora, eles começam a terceirizar, eles começam a arrendar aquela parte, aquela localidade, aquele território que comprou, para que as pessoas agora ficassem também responsáveis pela cobrança. Então, funciona mais ou menos como uma pirâmide financeira. No topo estava César, abaixo estava Herodes, os ricos judeus, as pessoas que arrendaram e também aqueles que faziam as cobranças. Nós sabemos que existia dois tipos de cobrança, a direta e a indireta. E quanto mais eles faziam cobranças indiretas, mais dinheiro sobrava para cada um deles. Quando eles faziam as cobranças, teriam que sobrar bastante, porque senão não seria tão necessário assim, tanto trabalho duro. E o tempo foi passando e as riquezas vieram, a quem estava ao topo se tornaram grandes. E com isso, a população sofria cada vez mais. Os cobradores de imposto, que traduzindo é publicanos, extorquia de uma forma tremenda a vida de cada um dos judeus. Eles arrancavam tudo que podiam, eles tiravam tudo, eles tomavam tudo, deixavam eles sem nada, não estava nem aí. O que eles estavam se importando era com as suas riquezas. O que eles queriam mesmo era ficarem ricos, gananciosos. Enquanto isso, o povo judeu tinha duas opções: ficar calado e aceitar, e a segunda opção era odiar os publicanos. A partir daquele momento, os judeus começaram a olhar para os publicanos de uma forma terrível. Eles olhavam com ódio, eles olhavam com raiva. Os publicanos se tornaram traidores, traidores da pátria, traidores do seu povo. Não era mais bem-vindo na sua família. A sua família não os consideravam mais. Eles não podiam mais entrar em sinagogas. Os fariseus, os escribas olhavam para eles diferente. Olhavam para eles como uma pessoas impuras, um dos maiores pecadores. Os fariseus ensinavam que as pessoas não deveriam se aproximar dos publicanos. Os publicanos ficaram em uma situação que ninguém dava crédito a eles. Eles não tinham mais amizades, eles não tinham mais respeito. Segundo a tradição e alguns comentários, era necessário, se possível, até as suas esposas o separasse, o divorciasse naquela época, por causa da vida que eles estavam vivendo.
por tamanho pecado. Nós sabemos que o nosso Jesus, ele cita em algumas parábolas, João Batista, acerca dos publicanos também. Mas logo a seguir, nós vamos ver um encontro que marcou a história de um publicano. Em seguida, nós vamos ver que Jesus, ele entra no cenário, ele entra na história de um publicano, a qual a sociedade olhava de uma forma diferente. No versículo que nós lemos, capítulo 2, versos 13, em seguida, a Bíblia vai nos relatar que Jesus estava vindo de uma obra missionária. Jesus dando início ao seu ministério profético. Jesus estava curando, Jesus estava salvando, libertando, e nesse momento Jesus estava passando à beira do mar, seguido pelas multidões. Nós sabemos que Jesus, ele não perdia tempo. Quando as pessoas se aproximavam dele, ele falava do seu grande amor, ele mostrava o seu grande perdão. E com isso a Bíblia vai nos dizer que a alegria, ela estava em todos os olhares. As pessoas ficavam encantadas com os ensinamentos de Jesus. E quando Jesus sai da beira do mar e vai passando, ele avista um homem chamado Levi, filho de Alfeu. Quem era esse homem? Exatamente um publicano. Mas quem era o publicano? Um cobrador de imposto. Quem era o cobrador de imposto? Uma pessoa que tinha todas as características da qual eu falei há pouco. Um sanguinário, um usurpador, um corrupto, um homem que roubava das pessoas, um homem que estava se enriquecendo cada vez mais ilicitamente. Eu tenho certeza que Jesus, ao olhar para aquele homem, Jesus sabia da situação dele. Jesus sabia exatamente quem ele era. A multidão que estava com Jesus olhou diferente, porque a multidão é como eu, como você. Temos os nossos olhares naturais e temos os nossos julgamentos precipitados. Mas eu quero te dizer que Jesus é diferente. Jesus, quando olha para aquele homem está sentado na alfândega. Nós sabemos que a alfândega é um local de distribuição, de controladoria, aonde entra e sai mercadoria, aonde é uma multidão muito grande ao redor. E naquele momento ali, ele estava sentado, justamente tomando o dinheiro das pessoas, fazendo o recebimento. Ele estava ali sentado, justamente no caixa, fazendo a sua arrecadação. E que arrecadação era essa? Era a arrecadação indireta dos impostos. Ele estava extorquindo o povo, ele estava tomando tudo do povo. E Jesus vendo aquilo, a multidão vendo aquilo, Jesus sabia de tudo. Mas eu quero te dizer que o olhar de Jesus é diferente, meus irmãos. Talvez a multidão estava olhando para aquele homem, desejando mal para ele. Talvez a multidão que estava olhando para aquele homem, porque quando Jesus se aproxima, é claro que Jesus parou, juntamente com a multidão. Os olhares não eram mais os mesmos. Talvez eles ficaram perplexos, sem entender nada. Mas é isso que precisamos. Compreender que o nosso Jesus, ele é diferente. O nosso Jesus, ele vai além. O nosso Jesus, ele tem a onisciência. Quando todos estavam olhando para a situação daquele homem, Jesus estava fazendo planos para ele. Jesus estava olhando para o futuro dele. Jesus estava olhando o íntimo do seu ser. Jesus estava vendo o seu coração. Por mais que aquele homem estava fazendo aquelas coisas, Jesus sabia exatamente do coração. Jesus não se aproximou daquele homem fazendo exortações. Não. Jesus não aproximou daquele homem colocando o dedo na sua cara, apontando. Não. Jesus não mandou ele fazer outra coisa a não ser segue-me. Essa foi a palavra que Jesus, ao se aproximar daquele homem, disse-lhe: segue-me. Ou coisa linda, ou coisa maravilhosa. Talvez você que se encontra nesse exato momento, ouvindo essa palavra, eu quero te dizer que ainda há esperança,
para alguém que se encontra na sua família, na sua casa, vivendo ilicitamente, vivendo da corrupção, fazendo coisas desagradáveis ao nosso Deus, fazendo coisas que deixam a sociedade perplexa, trazendo ódios a todos que estão ao seu redor. Talvez você se encontra nesse momento ouvindo essa palavra e está praticando essas coisas. E eu sei que Deus está falando com você. Essa palavra não é à toa, ela tem um destino exato. Eu sei que ela está agora penetrando aos seus ouvidos e chegando ao teu coração. Você sabe exatamente que Deus está falando contigo. A vida que você está levando não agrada a Deus. A vida que você pretende continuar vivendo não está agradando a Deus. E você tem trazido tristeza àqueles que estão ao teu redor. A sua família não te olha mais com bons olhos. A sociedade te rejeita. Mas você se apega ao teu status. Você se apega à sua condição financeira. Talvez era assim que Levi se encontrava. Não estava nem aí para aqueles que olhavam atravessado, para aqueles que o desejavam mal para a sua família. O que ele queria mesmo era se enriquecer a cada dia. Talvez você que se encontra assim, dessa maneira, fazendo isso, te dou um conselho da parte de Deus. Ei, Jesus está te vendo. Há ainda esperança para você. Ei pai, ei mãe que estás me ouvindo. Há esperança para o teu filho. Há esperança para teu irmão. Há esperança para o teu tio. Há esperança para os teus amigos que vivem em uma situação bem agradável aos olhos deles. Mas para Deus não é nada bom. Você tem se entristecido cada dia mais. Eu quero te dizer que ainda há esperança. Eu quero te dizer que quando todos dizem não, Jesus está olhando e dizendo, há ainda esperança. Jesus está olhando e dizendo, eu tenho planos. Jesus está olhando e está dizendo, eu tenho um futuro preparado para ele. Você só precisa crer nessa palavra, meu irmão. Jesus, ele não fez nenhuma acusação. Jesus não fez nenhum comentário. Jesus não fez nenhuma exortação diante da multidão. Jesus simplesmente olhou para ele e disse, segue-me. Nesse momento Jesus está fazendo esse convite. Nesse momento Jesus também pode estar te dando uma ordem. Entenda você bem como é que Jesus está falando ao teu coração. Mas Jesus está fazendo a sua parte. Jesus fez a sua parte também no passado. Quando ele chamou aquele homem, aquele jovem, aquele nosso irmão Levi. Mas agora vem a parte boa. E o que é que Levi fez? Levi, ele não olhou para trás. Ele não contou na gaveta do seu caixa a quantidade de dinheiro. Ele não olhou a sua condição financeira, o que ele iria perder. Levi não olhou o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam dizer. Não. Ele simplesmente não respondeu uma palavra e ele se levantou imediatamente e seguiu o nosso Jesus Cristo. Eu sei que você está entendendo claramente o recado de Deus para você que está vivendo essa situação, se enriquecendo às custas dos outros, maltratando os outros, se corrompendo cada dia mais. Isso é passageiro, isso vai passar. Jesus tem algo melhor para a tua vida. Jesus tem coisas grandiosas para você. Jesus está te olhando. Jesus está te vendo de uma forma diferente da multidão. E o mesmo convite que Jesus fez a Levi, ele está fazendo com você. Mas a minha pergunta a você nesse momento é, o que é que você vai fazer? Porque Levi, ele foi corajoso, porque essa é uma das maiores coragens de um ser humano, é se render aos pés do mestre. Essa é a maior coragem, esse é o maior corajoso, dizer sim ao nosso Jesus Cristo e dizer não para o mundo. Não se apegue às coisas mundanas, às suas riquezas. Não se apegue àquilo que você tem escutado.
os privilégios. Não, não, não. Eu te faço uma pergunta: o que é que você vai fazer diante do convite de Jesus? Você vai ficar calado? Você vai fazer como aquele jovem rico que pensou primeiro nos seus bens materiais? O que é que você está pensando nesse momento? Se eu fosse você, eu tinha a mesma atitude que Levi teve. Não olha para o que as pessoas vão dizer, porque as pessoas não vão te dar um céu, as pessoas não vão te dar paz, as pessoas não foram preparar moradas lá no céu, nenhuma delas morreu naquela cruz por causa de você. Não pense nessas pessoas. Quando você morrer, esse dinheiro que você tem vai ficar tudo aí. As práticas que você vive vai te levar ao inferno. Você tem que tomar uma atitude hoje. O momento é agora. Faça como Levi. Esqueça tudo que está ao teu redor. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Olhe para o alvo. Escuta a voz de Deus. Levanta de onde você estiver e segue o Mestre. Nós sabemos que existem vários caminhos, mas um que tem um nome chamado Jesus Cristo, é esse que te dá a salvação, é esse que te leva aos céus, é esse que te dá a vida eterna. Então segue esse caminho. Olha só o que Jesus fez. É interessante, mas não adianta Jesus fazer tais coisas e eu e você não fazer nada. Então toma uma decisão hoje, seguindo os exemplos do nosso irmão Levi. Imediatamente ele segue Jesus, e em seguida a Bíblia vai nos dizer que ele prepara uma grande festa. E o interessante é que ele não esconde de ninguém que ele aceitou o Senhor Jesus Cristo. Ele não esconde de ninguém que ele largou a sua vida pecaminosa. Isso é muito lindo. Está na hora de você que fez um encontro com Jesus, que confessou ele diante de todos, que aceitou ele no seu coração, divulgar que o reino de Deus é bom. Divulgar a todos que você faz parte de um reino. Divulgar a todos que você foi achado pelo Salvador. Chega de ser crente 007. Na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, tem pessoas que não sabem ainda que você é um cristão. Faça como Levi, fale para todos. Levi, além de festejar, além de se alegrar, ele agora fala para os seus colegas publicanos, para os seus parceiros. Ele não teve medo, ele não teve vergonha, ele teve autoridade de dizer que Jesus Cristo era o caminho certo. Ele teve autoridade, ele teve convicção que a vida que ele tinha mudado agora era certa. Ei, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu sabedoria, Deus já colocou palavras em seus lábios. Então está na hora de você dizer que mudou de vida. Está na hora de você dizer que encontrou o nosso Senhor. Está na hora de você dizer que o céu é para todos e que eles também precisam ir. Mas o que você tem feito? O que você tem dito? Há tantos exemplos bons aqui que nós temos que aprender cada dia mais. Queridos, Levi, ao dar essa grande festa, ele convidou também os publicanos e os pecadores, e todos os seguiram. Todos foram para sua casa. Convenhamos nós que para se fazer uma festa grande desse porte, ele era bastante rico. Para uma casa caber tantas pessoas, era uma casa muito grande. Levi estava com a sua vida arrumada financeiramente, mas algo que precisava preencher o coração dele de paz, de amor, chama-se Jesus Cristo, e ele entendeu isso. Ei, o que você tem vivido, eu tenho certeza que não te trouxe e não te trazerá nunca essa paz que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Esse vazio que está dentro do teu coração só vai ser preenchido
com o amor de Deus. Esse consolo só quem é que tem para te dar é o Espírito Santo de Deus. Então está na hora de você desapegar, meu irmão. Está na hora de você tomar uma atitude definitiva. E o dia é hoje, a hora é agora. Levi, ele teve convicção daquilo que ele estava falando e daquilo que ele estava fazendo. Ao fazer o grande banquete, todo se assenta. E quem é que está também sendo convidado especial? O nosso Jesus Cristo. Levi, ele fez questão de convidar Jesus para essa grandiosa festa. Levi, ele fez questão de fazer com que Jesus participasse do seu momento maravilhoso. Levi, ele fez questão de levar as pessoas até Jesus e Jesus até as pessoas, ou vice-versa. Levi, ele não perdeu tempo. Ele não esperou aquela velha palavra, aquele velho ditado, há um tempo para todas as coisas. Não, o tempo é agora. Ele planejou tudo. Ele foi definitivo. E Jesus Cristo se assenta com os pecadores. Jesus Cristo se assenta também com os publicanos. E nós sabemos que o nosso Jesus, como nunca perdeu tempo, Jesus Cristo, eu tenho certeza que começou a falar as suas palavras sábias. Jesus Cristo mostrou o seu grande amor, só em estar sentado com eles, só em estar ao lado deles, Jesus mostrou a sua grande humildade. Jesus mostrou o seu grande carinho para com todos, e era isso que Levi estava mostrando para todos eles. Olha, a vida que eu vivi, não vou viver mais, e isso eu quero que vocês façam. Porque esse homem me mostrou o caminho da salvação. Esse homem tem vida eterna. Eu tenho certeza que era isso que Levi estava tentando mostrar para eles. Levi mostrou a eles que o nosso Jesus Cristo não faz acepção de pessoas, que o seu abraço é para com todos. Ei, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo agora, eu sei que Deus está falando contigo. E eu sei que é de uma forma clara e objetiva. Até quando você vai viver aos olhares odiosos da sociedade porque você tem tirado o que é deles? Eu vou repetir isso porque parece que você não entendeu. Até onde você vai com essa vida? Até onde você pensa que vai com essa vida? Ei, eu quero repetir para você que ainda há esperança, e Jesus está olhando para ti nesse momento, e o convite está sendo estendido. Siga-me, vem comigo, vamos junto, caminha comigo, segue-me, por favor. Jesus, ele te ama. Ele te quer ao teu lado. Ele tem um futuro lindo para a tua vida, para a tua família. Mas o interessante é que na festa também, Levi aceitou a entrada dos críticos. Lá estavam os fariseus e também os escribas. Aqueles que detestavam os publicanos. Aqueles que faziam de tudo para se afastar dos publicanos. Aqueles que odiavam terrivelmente os publicanos. Os fariseus também, aonde Jesus ia, fazia de tudo para pegar Jesus em uma falha. Porque eles eram os metidos a sabidões. Considerado os religiosos do pedaço, o dono da verdade, o sabe tudo. Eles se achavam os deuses daquela época. E lá na festa eles estavam perfeitamente para ver o que estava acontecendo. Eles não estavam nem aí porque Levi foi salvo. Eles não estavam nem aí porque Levi convidou os seus amigos publicanos. Eles não estavam nem aí porque Levi estava dando uma grande festa. Mas eles estavam ali, era simplesmente para olhar os erros.
Eles estavam ali simplesmente para criticar o mestre, para o acusar de todas as formas. E na nossa atualidade, o que tem de pessoas simplesmente que estão nos rodeando a todo tempo, não para se alegrar com a nossa alegria, mas para criticar o nosso momento. E assim os fariseus agora indiretamente olham para os discípulos e começam a falar como é que ele come e bebe, como é que ele se assenta com os publicanos e pecadores, como é que ele faz uma coisa dessa? E os discípulos automaticamente não respondem nada, ficam em silêncio. E Jesus, ouvindo e sabendo de todas as coisas, Jesus tenta mostrar para eles o que está acontecendo naquele momento. Jesus tenta explicar para eles a situação. E Jesus dita claramente para eles: os sãos não são necessários de médicos, mas os doentes sim. Os sãos não precisam ser cuidados, não precisam de medicamentos, mas os doentes sim. O que Jesus estava dizendo para eles que vocês também são doentes, vocês também são iguais aos publicanos, iguais a Levi. E eu estou aqui, eu vim por causa de vocês. Mas a questão é, há doentes fisicamente e doentes espiritualmente, que querem ser curados, que entendem que precisam, mas outros têm um coração duro, são rancorosos, não querem isso de maneira nenhuma. E essa era a situação dos fariseus. Eram doentes, precisavam de médicos, mas achavam que estavam sãos. Jesus falou: eu vim chamar também os pecadores e não os justos. Se vocês acham que são justos, que são sabidões, eu não vim para vocês, infelizmente. Vocês não me querem de forma alguma. Mas eu preciso estar ao lado dos pecadores, que necessitam de mim. Para isso que eu estou aqui, para isso que eu vim. Eu amo todo de uma igual forma. Então, a condição que você se encontra é essa condição mesmo que Jesus veio. É essa condição mesmo que Jesus te quer desse momento. É nesse momento que Jesus quer te abraçar. Ele quer te segurar pela mão direita e dizer: filho, não temas. Filho, eu te amo. Há ainda esperança para você. Não importa se você é pecador, eu te amo mesmo assim. Eu abomino o teu pecado. Era isso que os fariseus não estavam compreendendo, que Jesus não estava o apoiando. Jesus estava simplesmente dizendo: eu não concordo com os pecados de vocês, mas eu amo todos vocês. Eu vim por causa de cada um de vocês. Olha só o que Jesus fez na vida de Levi. Levi, ele completou o colégio apostólico de Jesus. Os 12 discípulos, se tornou agora um dos apóstolos do Senhor. Ó que promessa linda, ó que honra Deus deu a ele. Escreveu um livro. Levi agora se tornou Mateus. Traduzido é dom de Deus, presente de Deus. Olha só o que Deus fez na vida de um publicano. Olha só o que ele fez na vida de um cobrador de imposto, de um corrupto, de um ladrão. Olha só o que ele fez. Transformou a vida desse homem em um servo de Deus. Então há esperança para a tua vida. Há esperança para você, pai, que os filhos se encontram nas drogas. Há esperança para você, mãe, que o filho encontra na corrupção. Jesus tem um plano para eles. Jesus tem um plano maravilhoso para cada um. Jesus quer fazer você um dom de Deus, um presente lindo e maravilhoso. Jesus quer te fazer um adorador. Jesus quer te fazer um servo fiel. Assim como Jesus transformou a vida daquele publicano chamado Levi, ele transformou também a vida de Zaqueu, que era também um dos chefes. E se eu continuar aqui falando de quem Jesus Cristo transformou, o dia seria pouco,
mas a minha conversa hoje é com você que está me ouvindo. Deus quer transformar você. A mesma palavra que ele disse para Levi, segue-me, ele está dizendo para você. O convite está estendido, o seu amor é igual. Agora cabe você levantar da onde você estiver, levantar as suas mãos para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te aceitar como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te seguir por toda a minha vida, toda a tua trajetória. Faça uma reflexão da sua vida. Eu sei que Deus falou ao teu coração. O mundo está um caos, mas ainda há esperança, e essa esperança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O controle de tudo está nas suas mãos, e eu tenho certeza que Ele está agindo. Coloque a mão no teu coração. Eu quero te glorificar, meu Deus, porque Tu és fiel. Eu quero te glorificar, meu Deus, pela Tua fidelidade. Pai, eu sei que o Senhor alcançou vidas agora, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, pelas palavras que o Senhor colocou em meus lábios. Deus, eu quero que o Senhor visite agora, Pai, todas as pessoas que estão infectadas, todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, indiferente do tipo de doença, Pai. O Senhor é poderoso para mudar a história. O Senhor é poderoso para ressuscitar mortos. Pai, toca agora em cada órgão. Toca nesse corpo. Restaura a saúde dele, a saúde dela, Pai. Meu Deus, toma nas tuas mãos as pessoas que estão, Pai, nos hospitais, nas áreas de risco, Pai. Cada um deles, independente da função, Pai. Deus, as pessoas que perderam seus entes queridos, que o Teu Espírito há de consolar cada um, Pai. As pessoas que perderam seus empregos, aqueles que estão dentro de casa, meu Pai, na quarentena, apavorados, estão depressivos, estão, meu Pai, morrendo de medo, Senhor. Estão vivendo uma situação de pânico, Pai. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na vida de cada um, Pai, trazendo, meu Pai, consolo, ânimo, força, meu Pai. Meu Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos o Ministério El Shaddai, todos os templos, a nossa cidade, os nossos líderes. Quero Te entregar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha família, a minha vida, todo o mundo, Pai. Que o Senhor venha proteger de uma forma igual, em nome de Jesus Cristo. Eu quero finalizar dizendo que Deus é bom. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo esteja conosco, esteja cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.